Olá pessoal, eu sou o Dione Pereira, esse aqui é meu canal do YouTube. Eu quero inclusive começar esse vídeo pedindo para você curtir, para você comentar, para você compartilhar, não só esse vídeo, mas também os demais que já foram postados nesse canal, se for interessante para você e se fizer algum sentido para você, tá bom? No vídeo de hoje eu queria falar sobre 7 atitudes certas que são tomadas às vezes tarde demais. Atitudes certas são tomadas às vezes tarde demais, quando não há mais jeito para a solução, tá bom? Primeira atitude que é certa e que, se você bobear, só toma essa atitude quando está tarde demais. Eu queria usar como texto base a parábola do rico e do Lázaro, que se encontra no livro de Lucas, capítulo número 16, do versículo 19 até o final do capítulo. Conta-nos o texto sagrado que existia um rico que vivia de maneira regalada, abundante. Existia também um mendigo chamado Lázaro, que vivia de maneira bem difícil, suplicando que as migalhas que caíssem da mesa do rico fossem usadas para alimentá-lo. E mais o texto sagrado é que os dois morreram, os dois partiram dessa para outra dimensão. O rico foi para o Hades e o mendigo Lázaro para o seio de Abraão. Não quero entrar aqui nas discussões teológicas do que é seio de Abraão, do que é Hades, mas resumo da história: o rico morreu, foi para um lugar de sofrimento. O pobre Lázaro, mendigo, morreu, foi para um lugar de descanso. Chegando nesse lugar, o rico, lá no Hades, no lugar de sofrimento, ele ergue os seus olhos, ele vê Abraão, ele pede misericórdia, ele pede que Abraão enviasse alguém à casa dos seus irmãos para lhes anunciar o que existia depois da vida, porque ele acreditava que se os irmãos dele soubessem o que aconteceria depois, eles iam se arrepender. E Abraão diz para ele que não seria possível, que eles tinham Moisés, eles tinham os profetas, uma referência às escrituras sagradas da época, o Antigo Testamento, e ele vai dizer para aquele homem, para aquele rico: olha, se eles não acreditavam nas escrituras, nem que um morto ressuscitasse, eles acreditariam. Eu queria pegar esse texto, que eu te convido a você ler depois na sua casa com calma, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, para que você tirasse suas conclusões dele também. Mas eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo sobre as atitudes que o rico tomou tarde demais. Atitudes que ele tomou só depois que ele havia passado dessa por uma outra dimensão, estava no lugar de sofrimento. E eu te convido a tomar essas atitudes enquanto você não está no lugar de sofrimento, enquanto há ainda a possibilidade de mudança e de uma vida melhor para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Primeira atitude que foi certa do rico, mas tarde demais. Lá no Hades, ele ergue os olhos para enxergar o pai Abraão. Isso denota uma importância que ele deu à vida espiritual após a sua morte. Ele olha, ele enxerga o destino dos salvos, ele enxerga o destino dos condenados, e ele olha para o pai Abraão, ele ergue os seus olhos e busca uma resposta de Abraão, ele busca ali uma misericórdia de Abraão. A primeira atitude que ele tomou, que é certa, mas que para ele foi tarde demais, foi que ele só deu valor à vida espiritual quando já estava no lugar de sofrimento. Ele só ergueu os seus olhos para contemplar o que é transcendental, o que está acima da gente, depois que já era tarde demais. Então essa é a primeira atitude que é correta e que você não pode tomar quando for tarde demais. Eu te pergunto, você vai erguer os seus olhos agora, vai dar valor à vida espiritual agora, ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Segunda atitude que aquele rico tomou tarde demais, ele vai dizer: pai Abraão. Ele vai clamar, como diz o texto sagrado, ele clama a Abraão, ou seja, ele faz uma oração, ele faz uma súplica, ele faz ali uma intercessão, ele faz um pedido, ele vai orar, enfim, só que faz isso quando já era tarde demais. A oração é uma atitude muito certa, uma das mais certas possíveis de se tomar nessa vida, mas não é possível ter um bom resultado orando quando for tarde demais. E aí eu te pergunto, você vai orar agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Terceira atitude que é correta, mas que aquele rico tomou tarde demais. Ele olha, ele ergue os seus olhos, ele clama e fala assim: pai Abraão. Há uma concordância aqui de muitos estudiosos, quando ele fala pai Abraão, que está se referindo a Abraão como o grande patriarca do povo judeu. O homem que saiu daquela terra distante, lá de Ur dos Caldeus, e formou uma grande nação. Então quando ele fala pai Abraão, ele está demonstrando um respeito que ele tinha por Abraão, demonstrando que ele respeitava a autoridade de Abraão. Então o respeito à autoridade é uma atitude muito correta.
Agora, não vale a pena quando você toma essa atitude tarde demais. E aí eu te pergunto nesse vídeo, vai começar a respeitar as autoridades agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Que autoridades são essas? Qualquer delas, principalmente na sua casa. Principalmente honrar seus pais, honrar aqueles que têm uma autoridade espiritual sobre a sua vida, honrar os governantes, aqueles a quem Deus, por permissão, permitiu chegar aos lugares de poder. Quarta atitude, que é correta, e eu espero que você não tome essa atitude tarde demais. Aquele rico, ele foi buscar misericórdia. Ele vai dizer, pai Abraão, tem misericórdia de mim, no texto. Ele vai dizer que ele era miserável, que ele precisava de um socorro, de uma ajuda. Ele vai clamar por misericórdia, só que fez isso tarde demais. Enquanto ele viveu aqui na terra, ele confiou na sua riqueza, ele confiou no seu poder financeiro, ele confiou na nobreza que tinha ali na terra, mas ele se esqueceu que depois daqui isso não leva a nada. O que a gente tem aqui na terra não conta nada depois. O nosso dinheiro vai ficar por aí, o patrimônio fica por aí, os bens ficam por aí. Ele chegou lá e pensou, sou miserável. E falou, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele buscou misericórdia, mas buscou misericórdia tarde demais. Eu te pergunto, vai buscar misericórdia agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Quinta atitude, que é correta, e que bom seria que você tomasse ela agora, não esperasse ficar tarde demais para você, que é a humilhação. Aquele rico, ele se humilha e vai chegar a dizer, eu te rogo, pai Abraão, eu rogo-te, no sentido de que eu te suplico, eu te imploro, que o Senhor permita que vá até a minha casa alguém daqui e demonstre isso para os meus irmãos, fale disso para os meus irmãos. Ele se humilha diante de Abraão e não logrou um bom resultado. Abraão falou, não, eles têm Moisés, eles têm profeta, eles têm as escrituras sagradas, portanto, é uma referência ao Pentateuco e os livros que compõem o Antigo Testamento, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não creem nas escrituras, ainda que um morto ressuscitasse, não valeria de nada. Ele se humilhou, mas se humilhou tarde demais. A humilhação é uma atitude muito correta. O Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele se humilhou. Está escrito isso em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, ele se despojou da sua glória. Então quem somos nós para não nos humilharmos também quando necessário? Eu te pergunto, vai se humilhar agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Sexta atitude que é correta, só que não pode ser tomada tarde demais. Que atitude é essa? Se lembrar de cuidar das pessoas amadas. Aquele rico, depois de morrer, vai pedir que Abraão enviasse alguém até a sua casa para que falasse daquilo para os seus irmãos, para que evangelizasse os seus irmãos. Ele se lembrou que ele tinha irmãos. Ele não queria o mal para os seus irmãos. Ele não queria um lugar de sofrimento para os seus irmãos. Ele não queria a dor que ele estava sentindo, que seus irmãos sentissem também. Só que ele só lembrou de cuidar das pessoas que ele ama depois que era tarde demais. Ele só se lembrou dos seus irmãos e de querer o bem para eles quando era tarde demais. Não tinha como mais voltar lá e fazer isso. E aí eu te pergunto nesse vídeo, você vai cuidar das pessoas que você ama agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? E sétima e última atitude que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é correta e que o bom seria, o bom na verdade é que você não tome essa atitude tarde demais, que é a atitude do arrependimento. Quando o rico pede que Abraão enviasse alguém à casa dos seus irmãos, ele vai dizer que se eles tomarem conhecimento de como é isso aqui, eles vão se arrepender, eles arrepender-se-iam. Então ele estava dizendo para Abraão, olha, eu estou arrependido, se meus irmãos tiverem esse conhecimento, eles também vão se arrepender do que estão fazendo. Aquele homem se arrependeu, infelizmente, tarde demais. Eu pergunto para você nesse vídeo, você vai se arrepender agora ou vai esperar chegar no lugar de sofrimento? Ou vai esperar chegar numa situação que seja tarde demais? Então esse foi mais um vídeo, rapidamente aqui compartilhando com vocês algumas lições das Escrituras Sagradas. Se você gostou, ficou até aqui o final desse vídeo, peço que você comente, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva neste canal, ative as notificações e continue comigo por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, um abraço!